Ó Pai. Amém. Vamos então continuar o culto de hoje em nome do Senhor Jesus. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus. Feche os seus olhos agora. Senhor, estamos neste momento diante da Tua presença, Senhor. Estamos em culto, em adoração ao Teu nome, estamos na Tua casa, com essa intenção no nosso coração de adorarmos ao Senhor, com a intenção de ouvirmos a Tua voz, de ouvirmos a Tua palavra, de sermos tocados pelo Teu Espírito Santo. Reconhecemos que pela Tua promessa o Teu Espírito Santo está neste lugar. Pedimos então que ninguém, ó Deus, nenhum de nós, saiamos deste lugar sem estarmos profundamente impactados contigo, com a Tua palavra, com a Tua presença, Senhor. Esteja nos abençoando, esteja nos tocando, esteja agindo, Senhor, em nossas vidas, nos nossos corações, esteja tocando, Senhor, o coração de cada pessoa neste momento, ó Deus. Pedimos a Tua bênção, pedimos a direção do Teu Espírito, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos louvar a Deus. Eu acho que a Rebeca não colocou aqui, mas é só de ouvir a Tua voz. Vamos cantar essa canção, né? Porque a intenção nossa não é ouvir a voz do pastor. A intenção não é ouvir a voz de mais ninguém. O apóstolo Paulo diz que existem muitas vozes, né, neste mundo, e nenhuma voz sem significado. Agora, qual a voz que temos ouvido, né? Nós precisamos aprender, como Samuel, a ouvir a voz de Deus. Então vamos cantar. De ouvir tua minha dor, meu sofrer, hoje passo inundas meu ser. Jesus, que doce nome, que transforma em alegria o meu triste coração. É capaz de dar ao homem salvação. É capaz de dar ao homem salvação. Amém. Hoje temos um aniversariante entre nós, né? Depois nós vamos cantar. Temos que celebrar, né? Celebrar a vida. Muito bem, vamos cantar mais uma canção. Jesus, eu estou abrindo o arquivo errado, né, Rebeca? Só um pouquinho aqui. É que o formato do arquivo é outro. Agora sim. Jesus, o Rei da Glória, né? Nós estamos reunidos para exaltar a Jesus, o Rei, o Senhor, né? Não é a música que eu pensava? Qual que você pensou? Eu pensei que ele era o Rei da Glória, é outra música. Não, mas vamos cantar essa, meu Deus não está morto mesmo, né? Também é verdade. Vamos cantar essa canção. Eu imaginei que fosse outra canção. Mas, antes de cantarmos, Deus tem colocado no meu coração um desejo assim muito grande. Eu já tenho falado isso aos irmãos, e isso só tem se confirmado, né? Só tem se confirmado. Essa semana o Israel comentou do desejo dele, da Mavi também, de começar a fazer uma campanha para entregar marmita, para ir atrás das pessoas, né? Para abençoar as pessoas. E eu creio que a nossa vocação é essa. Eu tinha falado com o grupo de louvor, que é um grupo tão
afinado, tão bonito, né, de nós fazermos cultos em diversos outros lugares, e também a firmeza dos irmãos aqui na igreja em participar, em se envolver. Somos um grupo pequeno, mas temos um grupo firme. E esses dias eu estava muito triste, pensando assim, por que tem alguns irmãos, né? A gente tinha a desculpa da pandemia, né? Mas a pandemia, se a gente... a pandemia, às vezes, impede a pessoa de vir à igreja, mas não impede a pessoa de ir numa festa, né? De ir num aniversário, de ir passear no centro, não, tem uma série de coisas. Mas daí, na igreja, quando o pastor chega e pergunta assim, irmão, o que está acontecendo? Não, é a pandemia, né? Daí eu falei, pandemia, então tá bom e tal. E como é que foi a semana? Foi legal, eu fui numa festa. Ué, e a pandemia? O vírus é seletivo, né? Mas a gente fica pensando essas coisas. E quando o meu coração estava assim, triste, porque a gente fica até pensando assim, será que sou eu? Né? Será que aquela unção de Deus não está mais sobre nós? Daí eu me lembro de muita gente que começa a dar testemunho do quanto foi abençoada, né? Até a palavra do pastor Lutondo aqui foi muito assim, eu pensei, poxa, é mesmo, naquela época eu não sabia que aquilo se passava no coração dele, né? Uma certa insegurança até de pregar e tal. E aí Deus me chamou para alguns textos bíblicos. O primeiro texto bíblico é aquele texto que diz assim que Jesus enviou os discípulos e daí ele disse, se tiver alguma casa e alguma cidade que não receba vocês, o que era para fazer mesmo? Alguém lembra? Exatamente, bater até a poeira do pé, né? E sair daquele lugar, e que a paz do Senhor permanecesse sobre nós, né? Porque, na verdade, o que estava sendo rejeitado era o Evangelho. E Jesus também contou uma parábola. Ele disse assim que... Lembram-se da parábola que tinha uma árvore infrutífera? E daí o cara chegou, essa árvore não dá fruto há muitos anos. Daí o dono, resumindo a parábola de Jesus, o dono da propriedade disse assim, adube, cuide por mais um ano. Se der fruto, tudo bem. Se não der fruto, corta e lança no fogo, né? Eu creio que a gente tem adubado, né? A gente tem pregado a palavra, tem anunciado, tem transmitido, tem agido com fidelidade diante de Deus. Mas, de repente, eu sinto no coração da gente usar os talentos, buscar as pessoas que tanto precisam, né? Não temos recursos, por exemplo, para alugar novamente um lugar aqui próximo. Mas o Senhor nosso Deus é o dono do ouro e da prata, né? Então, o que acontece? É importante que todos sejam dizimistas, mas que participem, tenham vida de oração, que estejam integrados, que queiram ganhar os perdidos, que queiram ir atrás, né? E, então, irmãos, vamos orar, vamos pedir a Deus, vamos colocar em prática a ideia aí da Mavi, do Israel, vamos colocar em prática a ideia da Bia, de buscar as crianças. Nós estamos vivendo em meio a uma geração muito fragilizada, né? É um monte aí de adolescentes que a gente pergunta, mas por que? Meu relacionamento lá com meu pai, com a minha mãe. Meu namorado foi embora. Sabe, é uma fragilidade, não consegue encarar os problemas, não consegue encarar as dificuldades. Falta uma estrutura emocional, uma estrutura psicológica, uma estrutura espiritual que faça com que a pessoa olhe de frente dos problemas, encare. E essa estrutura a gente tem que dar. Essa estrutura somos nós, através da Bíblia, essa palavra. Eu gostei muito da palavra do pastor Lutonda domingo, porque ele falou que é uma questão de identidade, né? Daquilo que você é na sua essência.
E ali ele estava falando sobre conversão. E no final de tudo, o que vai sobrar é se você é convertido pelo Senhor ou não, né? E é essa palavra que traz conversão que nós devemos transmitir, né? Então eu louvo a Deus pela vida do grupo de louvor, eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, eu louvo a Deus pela fidelidade dos dizimistas da igreja. Quando eu falo assim que eu não queria aquele dízimo, o irmão não precisa pensar assim, opa, não preciso mais dar o dízimo. Não, entrega o dízimo ao Senhor, né? Que abençoa a igreja. Mas não é só isso, né? Isso é uma fatia, é uma coisinha. Mas existe vida de oração, vida de comunhão, vida na igreja, desejo da salvação dos perdidos. Tudo isso faz parte desse trabalho que nós desenvolvemos. Porque nós pregamos um Deus vivo. Vamos cantar? Um Deus vivo. Meu Deus não está morto, pendurado no madeiro. O meu Deus não é de prata, nem de bronze, nem de ferro. O meu Deus está vivo, está olhando para você. O meu Deus quer acalmar esse sofrer. Ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus ser abençoado, não precisa pagar promessas. Jesus Cristo já morreu por nós e a vitória já é certa. Não se iluda com essa vida, o caminho é Jesus. Levante agora e tome a sua cruz. Jesus Ele é o único que pode te dar vitória. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Não existe outro Deus mais forte que o meu. Jesus é o Rei da glória. Ele é o único que pode te dar vitória. Amém. Vamos cantar mais uma canção. Essa música é uma música do João Alexandre, guiando através da sua música. Vamos cantar essa canção?
Procuro alguém pra resolver meu problema, pois não consigo me encaixar nesse esquema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. A extravagância vem de todos os lados E paixão de profetas apaixonados, morrendo e interrompendo a fé dos cansados que ouvem suas canções. estar de bem com a vida é muito mais que renascer. Deus já me deu sua palavra e é por ela quem tá aqui o meu viver. Reconstruindo o que Jesus derrubou, recosturando o véu que a cruz já rasgou, Ressuscitando, alegrizando na graça, negociando com Deus. no show da fé, milagre é tão natural Que até pregar com a mesma voz é normal. esse evangeliquez universal, Pulsando dos céus, estão distantes do trono, caçadores de Deus, ao som de um chofar. E mais um ídolo importado dita as regras para nos escravizar. É proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar. Procuro alguém pra resolver meu problema. São sempre variações do mesmo tema, meras repetições. O show da fé, milagre é tão natural que até pregar com a mesma voz é normal. esse evangeliquez universal, Se aproximando dos céus, é proibido pensar, é proibido pensar, é proibido pensar. Tá bem, vocês podem descer. É uma crítica, porque não é proibido pensar. A fé é racional. E quem falou isso? Paulo falou, né? Que é o vosso culto racional, e Deus falou. Quando que Deus falou isso? Lá em Isaías. O que Deus falou? Deus fez um convite, ele disse: vinde e arrazoemos. O que é arrazoemos? É para usar o cérebro, usar a razão, usar o raciocínio, né? E ao perceber todas essas coisas, nós, povo de Deus, nós devemos nos preocupar e pregar o Evangelho da graça de Deus. Eu quero convidar os irmãos que abram a Bíblia em Levíticos. Ó, comecei a pregar, o cachorro começou a latir. Os irmãos perceberam? Esse cachorro está conhecido até nos Estados Unidos já. Tem uma irmã lá que ela tem falado muito do louvor da igreja e das músicas, da pregação. Graças a Deus ela não mencionou o cachorrinho ainda, que começa quando a gente começa a pregar a palavra de Deus. Mas vamos abrir então em Levíticos capítulo 10 e vamos ler esse texto da palavra de Deus. Santuário para fora do arraial. Vamos orar numa dessa para isso, né? E vamos pedir a graça de Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai, estamos diante da Tua presença e diante da Tua palavra, e é com temor e tremor diante da Tua palavra que nós estamos, porque reconhecemos nela a voz do Senhor. Pedimos então que o Senhor fale conosco,
que o Senhor nos toque, que nada, Senhor, possa nos tirar a atenção daquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta noite. Nós pedimos então a Tua bênção, pedimos a Tua direção, pedimos que o Teu Espírito nos envolva, em nome de Jesus. Amém. E os filhos de Arão, quem tem filhos aqui? Ah, Miriam, eu tenho, né? A Bia, o Marcos, a Giane, o Romildo, a dona Margarida, a Marilda, creio que são esses. Os filhos de Arão, Nadab e Abiú, 2 filhos aqui, né, nesse contexto, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram incenso sobre ele e ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Sabe, me chama a atenção que às vezes eu converso com alguns irmãos que estão irados porque alguma injustiça aconteceu, né? Alguma coisa que aos nossos olhos não seria correto. E daí o irmão fala: pastor, Deus deveria fazer que nem no Antigo Testamento. Pecou, recebeu a punição. Porque em muitos casos no Antigo Testamento a pessoa pecava e vinha o juízo. É o que aconteceu aqui, né? Eles pecaram, foram punidos. E nós encontramos isso quando alguns se levantaram contra Moisés, né, e o chão se abriu. Nós encontramos isso quando Miriam questionou a autoridade de Moisés e ficou leprosa. Lembram disso? Então a coisa no Antigo Testamento era meio imediata. É bom, né? Amém? Não? Hã? É bom? Deus é tão bom, né? Deus é tão bom. Porque Deus, Ele é paciente. Deus é paciente conosco. Deus é paciente com os nossos filhos. Deus, Ele tem... A Bíblia diz que são as misericórdias de Deus que impedem que nós sejamos consumidos, pois as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Está lá no livro de Lamentações. Os irmãos já pararam para pensar, se fosse assim hoje em dia, pabuf. Quem ainda estaria aqui? Quem nunca fez uma besteira aqui? Não precisam falar. Mas olha, irmãos, nós temos aqui esse exemplo do Antigo Testamento, os filhos de Arão, Nadab e Abiú. A primeira coisa que nos chama a atenção é que eles fazem parte do povo de Deus, né? Eles faziam parte do povo de Deus. E aqui nós já aprendemos desde o início que fazer parte do povo de Deus, ou fazer parte da igreja, ou fazer parte de um grupo dito evangélico, ou fazer parte de uma denominação, ou fazer parte de uma nação escolhida, não é suficiente. Nadab e Abiú faziam parte do povo de Deus, faziam parte daquele povo que conhecia a história, fazia parte daquele povo que tinha visto milagres de Deus, fazia parte de um povo selecionado, de um povo escolhido dentre as nações. Então eles tinham esse privilégio de poder dizer naquela época: nós somos a nação escolhida, nós somos do povo escolhido, nós fazemos parte do povo de Deus. E tem muita gente que, por fazer parte da igreja do Senhor, já se considera: opa, estou absolutamente blindado.
Outra coisa que aprendemos com Nadab e Abiú é que eles faziam parte do povo de Deus, mas eles também faziam parte de uma família escolhida por Deus. A família sacerdotal. A Miriam pode dizer assim: eu faço parte de uma família sacerdotal, o meu pai é pastor, a minha mãe sempre trabalhou no ministério, eu estou muito bem protegida. Nadab e Abiú faziam parte de uma família consagrada, de uma família sacerdotal, de uma família que tinha um homem chamado, um homem importante no meio do povo de Deus, porque Arão era o porta-voz de Moisés, era aquele que estava ao lado de Moisés, era aquele que quando Moisés falava, ele transmitia ao povo a palavra de Deus. E esses dois meninos podiam pensar: eu sou do povo de Deus. Hoje em dia, vamos trazer para o nosso tempo, eu sou da igreja, e eu sou filho ou filha do pastor, ou eu faço parte de uma família da igreja, que é uma família integrada, que é uma família que tradicionalmente ajuda no ministério, trabalha na obra de Deus, então eu estou absolutamente garantido. Fernanda? Fernanda tem dois privilégios aí, ó. O avô é pastor e os pais consagrados fazendo a obra de Deus. Será que é suficiente? Outra coisa que nós aprendemos com Nadab e Abiú é que eles sabiam trabalhar no ministério. Porque cada um pegou o seu incensário. O que é incensário? Era aquele instrumento para colocar incensos diante de Deus. E o que simboliza o incenso? As orações. Então Deus, muitas vezes no Velho Testamento, recebia os incensos como aroma agradável, como símbolo de adoração, símbolo das orações, símbolo do culto. Então esses dois meninos aqui, eles sabiam fazer as coisas. Trazendo para o nosso tempo, eles sabiam cantar, eles sabiam orar, eles sabiam fazer a obra. Os irmãos estão vendo que coisa, né? Cada um pegou o seu incensário, e no incensário tinha que colocar fogo diante do Senhor, e colocaram incenso sobre ele, e ofereceram ao Senhor. Quando a gente vê pessoas fazendo a obra de Deus, os nossos filhos, os nossos netos, os nossos jovens, os nossos adolescentes, as nossas crianças, até hoje em dia virou algo muito comum colocarem um terninho, uma gravata no menininho, e mesmo sem ele ter tido tempo de estabelecer um relacionamento profundo com Deus, coloca o indivíduo para decorar algumas frases e ficar pregando, e o pessoal aplaudindo e dizendo: olha, o jovem menino pregador. Ou colocar para cantar. Tudo isso faz parte. Porém, Deus recebeu isso como um fogo estranho, um fogo profano, um fogo desagradável, um fogo aviltante, um fogo que não ia como aroma suave até o coração de Deus, porque havia alguma coisa errada ali. Porque não adianta você colocar seus filhos para cantar, colocar seus filhos para fazer coreografias,
para imitar o que há no mundo gospel. Não adianta você colocar os seus filhos para ficar na frente, porque tudo aquilo que oferecemos pode chegar ao trono de Deus simplesmente como fogo profano, como fogo estranho, como algo estranho ao Senhor, algo que o Senhor não requereu. Porque antes de você ministrar com coisas exteriores, você precisa ter sido ministrado pelo Espírito Santo transformador dentro do seu coração. Você precisa ter tido uma experiência com o Senhor. Você precisa ter sido convertido pelo Espírito Santo. Você tem que ter tido aquela experiência reveladora do Espírito Santo, que mostra que você é pecador, que mostra que você é miserável, que mostra que você precisa de Deus, que mostra que tudo que você toca é impuro, enquanto não for purificado e santificado pelo sangue do Cordeiro, pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela ação do Espírito Santo. O que nós somos antes da nossa conversão é imundo diante de Deus. Por isso que o ponto inicial da adoração é a conversão. Por isso que servir a Deus é muito mais do que repetir frases de efeito. Por isso que servir a Deus é muito mais do que cantar cânticos que são bonitos. Por isso que servir a Deus é muito mais do que ter talentos que você pode manifestar no grupo. Em primeiro lugar, você precisa ter um verdadeiro encontro com Deus. Esse encontro tem que ter transformado a sua vida e te transformado num vaso de bênção, num vaso de honra, num vaso útil para com o Senhor. Foi isso que aconteceu aqui com Nadab e Abiú, porque eles foram sabendo tudo, como fazer. Eles foram num ato exterior de culto. Eles foram porque eles eram parte da família sacerdotal. Eles foram porque eles se consideravam capazes e sabiam fazer. Mas só que tinha uma coisinha ali. Diz assim: ofereceram fogo estranho perante o Senhor, o que não lhes ordenará. Entende? O que é a ordenação de Deus? Tudo começa com a sua consagração ao Senhor. Tudo começa com a sua vida de buscar a Deus, sua vida de oração, a sua vida de busca na palavra, a sua vida de joelhos dobrados. Né? Uma vez, quando eu era muito jovem, eu tive uma aula de homilética, através de um seminarista chamado José Armindo. O José Armindo, ele mora lá em Paranavaí. E eu nunca me esqueço daquela aula que eu tive. Eu devia ter uns 16 anos, talvez. Né? Era no porão da igreja, tinha um quadro, e a gente ia aprender a pregar. E o José Armindo, ele falou assim: olha, sabe, toda a estrutura que você pode fazer de um sermão, todo o esboço que você pode fazer de um sermão, toda a parte técnica que você precisa aprender, você tem que colocar ilustração, você tem que ter uma tese,
você tem que ter uma afirmação, você tem que ter os pontos, sabe tudo isso? Tudo isso. As piadinhas que você coloca no meio, né, para o povo relaxar, tudo aquilo. Ele diz, tudo isso não é nada. 99,9% do sermão que você tem para pregar é feito no teu quarto, de joelho no chão, buscando a Deus, chorando diante de Deus, interessado pelas pessoas que vão te ouvir, mais interessado neles do que na sua própria imagem pessoal, né? Normalmente o cara que vai pregar pela primeira vez, ou o seminarista, ele está muito preocupado em não passar vergonha, né? É a última coisa que o cara se preocupa. Porque a preocupação é, sou boca de Deus? Posso chegar e dizer assim diz o Senhor? É até por isso que lá em Tiago diz assim, que não queiram ser mestres, porque receberemos um mais duro juízo. Porque ai daquele que abre a boca em nome do Senhor para falar besteira, para falar aquilo que o Senhor não disse. Por isso José Armindo disse, 99% do sermão é preparado no joelho. Tá? O restante você prepara um esboço. Gaste mais tempo em oração. Gaste mais tempo em consagração. Gaste mais tempo na busca de Deus. E eu quero traduzir isso para que nós que cantamos. Eu já vi louvores assim que o cara vem na frente com um violãozinho. E a igreja adora a Deus. Eu já vi grupos musicais que tem até fumaça. Mas falando de fumaça, eu me lembro de Fogo Estranho. Eles ofereceram aquilo que o Senhor não ordenara. E o que o Senhor ordena para você, para você, para você e para mim é consagração absoluta e total diante de Deus. Acho que a gente pode dizer assim agora nesse momento, graças a Deus, que o juízo não é imediato, né? Não é isso? Porque quantas vezes nós nos levantamos para fazer algo, sem termos buscado ao Senhor. Uma característica interessante, irmãos, de quem prega, e o Israel está se tornando um pregador, né? Uma característica interessante, sabe qual que é? É que tem dias, por exemplo, o primeiro culto desse ano, Deus me deu a mensagem, é isso que você vai pregar. E eu preguei sobre Jonas. E graças a Deus abençoou muita gente, inclusive lá no nosso canal. Muita gente falando, entrando em contato, gente que já tinha falado de Jonas. E daí disse, oxa, eu vou incluir isso no meu ensino e tal. Tem vezes que é assim. E tem dias que é como hoje. Sabe que horas que eu fiquei... A Marilda, ela fica assim meio indignada comigo, que eu vou buscar a Marilda e a minha mãe. E daí eu estou meio emburrado, assim, meio sério. E daí ela está pensando assim, o que será que tem o Ismael aí? Algum problema? Na verdade, eu estou preparando o sermão. Né? Porque muitas vezes a gente sobe no púlpito na absoluta e total dependência de que Deus fale. Porque até aquele momento Ele nos provou, não nos dizendo é isso. Porque alguém pode pensar, pô, o pastor Ismael prega há 50 anos, é só pegar um sermão qualquer que ele pregou a vida toda e pregar aqui. E eu quero dizer que não é assim. Ou você fala o que Deus mandou, ou você está oferecendo o quê? Fogo estranho. Olha a responsabilidade. E a palavra de Deus é quer ouçam, quer deixem de ouvir.
mas a palavra deve ser anunciada. Saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, aqueles 2 rapazes, e morreram perante o Senhor. E disse Moisés a Arão: isso é o que o Senhor falou, dizendo. Deus agora diz por que aquilo aconteceu. Sereis santificados naqueles que se chegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém, Arão calou-se. Sereis santificado naqueles que se chegarem a mim. Irmãos, a maior imbecilidade de uma pessoa é querer assumir o ministério ou querer assumir-se como pregador da palavra, porque a dele está dizendo: estou me achegando àquele que é santo, sem ter sido chamado, santificado, separado por Deus. Nós temos visto no Brasil, nesse período difícil que estamos vivendo agora, a queda absurda de muitos pastores. Porque é muito fácil ser pastor na época boa, sabe? Mas é muito difícil ser boca de Deus durante uma pandemia. É muito difícil ser boca de Deus durante a antessala da possibilidade de uma guerra mundial. Os irmãos sabem que nesse exato momento a Rússia está na fronteira com a Ucrânia, armada até os dentes, e os Estados Unidos mandando tropas e armamentos pesados. Uma invasão à Ucrânia detona um conflito que vai envolver potências mundiais. Estamos vivendo isso nesse exato momento. E esse é o momento de ser voz de Deus. Nós vivemos um momento em que os nossos jovens estão fragilizados. Os nossos jovens estão sendo enfraquecidos intelectualmente por uma política educacional equivocada. Nós estamos vivendo essa fase. E Deus diz: olha, se você se aproxima daquele que é santo, você tem que ser santo. Se você se aproxima daquele que deve ser glorificado, você tem que ser servo consagrado, comprometido com a palavra de Deus. Esses tempos eu falei do livro de Hebreus, né? O livro de Hebreus, ele já começa dando uma paulada em cima dos profetas, né? Porque está surgindo um monte de profeta para tudo quanto é lado, e que tem o mesmo destino de Nadab e Abiú. Porque lá no livro de Hebreus diz assim: havendo Deus outrora. O que é outrora? Hebreus 1. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras, hoje nos fala de uma maneira. Através do quê? Através do Filho. Isto é, ou Jesus é o centro, ou é Jesus que aparece quando você canta, ou é Jesus que aparece quando você fala, ou é Jesus que aparece quando você dá testemunho, ou você está entregando fogo estranho.
no altar. Arão calou-se. E Moisés chamou Misael e Eusafã, filhos de Uziel, tio de Arão, e disse-lhes: chegai, levai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Então chegaram e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés lhes dissera. Eles foram levados para fora do acampamento, para fora do povo, em testemunho de que eles estavam fora da graça, fora do chamado, fora do que Deus havia determinado. Daí a palavra de Moisés é para Arão: olha, você não deve chorar os seus filhos, que ali foi a mão do Senhor. Engula o seu choro. Deixe que o povo chore. Mas você deve reconhecer a seriedade que é um relacionamento com Deus. Irmãos, Deus colocou no meu coração essa mensagem devido à preocupação que eu tenho com os nossos filhos, tá? Os nossos filhos, eles precisam ser levados a um encontro íntimo e pessoal com Jesus. Às vezes nós levamos os nossos filhos para um encontro íntimo e pessoal com a religião. Não basta. Porque o encontro íntimo e pessoal com Jesus é transformador, é regenerador, é perdoador, é transformador. Quando alguém tem um encontro com Jesus, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Se alguém tem um encontro com Jesus, ele passa a viver em novidade de vida. Se alguém tem um encontro com Jesus, ele morre para este mundo e renasce para uma nova vida. Se alguém tem um encontro com Jesus, dá para se perceber no seu comportamento, dá para perceber no seu amor a Jesus, dá para perceber no seu amor à igreja do Senhor, dá para perceber no seu amor aos perdidos, dá para perceber no desejo que a pessoa tem de servir a Deus com alegria, usando os seus dons para abençoar e para glorificar ao Senhor. Domingo retrasado eu preguei sobre Jonas. Irmãos, a Fernanda vai lembrar o que aconteceu com Jonas lá mesmo. Ele pregou e o que aconteceu com a cidade? Se converteram. Todo mundo. Mas daí você espera 100 anos. E vem o profeta Naum. E sabe o que o profeta Naum faz? O profeta Naum chega na mesma cidade. Que cidade que é mesmo? Que Jonas pregou? Nínive. O profeta Naum chega em Nínive e anuncia o juízo de Deus. E daí Deus destrói Nínive na outra geração. Por quê? Jonas pregou, o povo se converteu. Passaram-se uma geração mais ou menos, Naum vai lá e Deus destrói a cidade. Por quê? Porque aquela geração que se converteu não transmitiu os valores de Deus, do reino de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus, da misericórdia de Deus para a próxima geração. Quando o apóstolo Pedro prega o primeiro sermão da igreja, lá no livro de Atos, uma coisa que ele diz assim: Davi foi fiel à sua geração. Significa que, enquanto ele esteve vivo,
Ele fez o que pôde e o que não pôde pela sua geração. E aqui vem a responsabilidade dos pais aqui. Que tipo de igreja haverá na próxima geração? Se você não transmitir os valores aos seus filhos, e transmitir valor não é ficar falando, é você ser. Você tem que ser um homem de Deus. Você tem que ser uma mulher de Deus. E você tem que ensinar os seus filhos, pelo seu compromisso, pela sua adoração, pela sua vida transformada. Porque daí os seus filhos, a próxima geração, estarão ali, fazendo a obra de Deus. Hoje eu fiquei muito feliz, tá? Eu vou encerrar com essa palavra. Alguém já ouviu falar em perdão-sim? Já, né? Lembram? Perdão-sim. Quando eu ia na igreja, eu era um molequinho de nada, assim, e tinha alguns líderes na igreja. E o nome desses líderes, o sobrenome era Perdão-sim, família Perdão-sim. Inclusive, o Jorge Perdão-sim, ele foi meu professor de artes industriais, foi meu professor na escola dominical, tá? E eu aprendi muito com ele. Daí eu estava lá no Facebook, dizem que Facebook é coisa de velho, né, Tiago? Estava lá no Facebook e dei uma olhada lá numa igreja. E sabe quem que estava liderando o louvor? Um piazão lá. Sabe o sobrenome dele? Perdão-sim. Né? E eu sei que é da mesma família Perdão-sim, porque por causa dos contatos, né? Luci Perdão-sim, Jorge Perdão-sim, né? Aquele pessoal, Rogério. E eu fiquei feliz por quê? Porque eu vi que ali a próxima geração tinha membros da mesma família, adorando a Deus, servindo a Deus. Imagine, hein, Bia? Próxima geração, pastora Fernanda pregando aqui, né? Hã? Pastor Guilherme. Não, ele quer ser engenheiro. Pode ser engenheiro, não tem problema. Mas dirigindo o louvor. Hã? Tiago. Já pensou um dia eu abrir o Facebook e o filho do Tiago é o líder da igreja? É bem melhor do que nós produzirmos como nossos futuros membros da família. Já pensou dizer assim, o meu neto, o nome dele é Nadab e Abiú, e eles estão bem? Foram consumidos no altar. Não. A próxima geração está nas mãos da Miriam, do Marcos, da Bia, de mim, da Marilda. E um dia eles vão olhar para trás e vão dar o testemunho assim, olha, eu louvo a Deus pela vida do meu pai, o Marcos, porque com ele eu aprendi os caminhos do Senhor. Eu louvo a Deus pela vida da minha avó Miriam, porque ela me ensinou os caminhos do Senhor. Tá? A família Correia, levando o Evangelho. Eu bem velhinho, de muleta, olhando o Facebook, nem vai ter mais, né? E vendo lá, família Correia, família Coller, líderes da igreja. São aqueles que ainda virão. Mas o testemunho é nosso.
Lá no livro de Hebreus isso é visto como uma corrida do bastão. Conhece a corrida do bastão? Quando é uma corrida de revezamento, que você corre com o bastão e daí você passa o bastão para o próximo que está esperando. E aquele sai correndo e passa para o próximo. Infelizmente, Arão teve a infelicidade de não ver os seus filhos consagrados ao Senhor. Mas nós temos a felicidade de vermos os nossos filhos na casa do Senhor. Vamos orar. Senhor, sabemos que é de tremer a responsabilidade que o Senhor tem colocado sobre cada um de nós, de transmitirmos mais do que rituais, mas de transmitirmos vida abundante, vida com o Senhor aos nossos filhos. Por isso pedimos o enchimento do Teu Espírito Santo sobre cada irmão da igreja, porque sabemos que sem o enchimento do Teu Espírito isso é impossível. Mas quando cheios do Teu Espírito, podemos transmitir os valores do Senhor. Pedimos isso. Nos abençoe e nos capacite a cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Amém. Convidar o grupo de louvor que vem à frente. E nós vamos cantar uma canção. Vamos cantar essa canção do Obreiro Aprovado, né? O cantor chegou, né? O Gabriel, ele estava fazendo uma prova no IBAMA, pro IBAMA, né? E que Deus o abençoe, que dê tudo certo. A Marilda até profetizou, né? Ela disse assim, posso falar? Ela falou assim, passou no IBAMA, casou dali uns dias. Não sei, né? Vamos colocar diante de Deus. Brincadeira. Deus sabe o que é melhor. Essa música fala do chamado de Deus, sabe? Eu consigo ver assim na minha imaginação. A Miriam nos acampamentos, adorando a Deus, acampamentos da igreja, a Bia nos acampamentos, eu nos acampamentos, o Marcos, e naquela época os olhos brilhando e o desejo de evangelizar o mundo, pelo chamado de Deus, para simplesmente ser de Jesus e andar com Jesus e andar como Ele andou. Estamos fazendo isso com os nossos filhos e vamos fazer com todos aqueles que se aproximam da gente. Vamos cantar essa canção. O Senhor separou dentre todos os amigos, dentre os entes mais queridos. Ele encheu a alma toda de paixão tão desmedida pelas almas, pelas vidas que não sabem pra onde vão. Mas o tempo foi passando e a paixão se esfriou. Ó meu Senhor, responda-me por quê? Você lembra quando foi que o Senhor nos separou
Você precisa ser obreiro aprovado e não será acusado por ninguém. Amém. Obreiro aprovado. Qual que é o obreiro aprovado mesmo? Esse título é retirado da Bíblia, né? Lembram? É um versículo bíblico. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, porque maneja bem a palavra da verdade. Está lá em Timóteo, né? Paulo está orientando seu filho na fé, Timóteo, dizendo, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Vamos nos colocar em pé, vamos orar ao Senhor. Lembrando que na sexta, 18 horas, culto de oração a Deus, aonde nós intercedemos por todos os irmãos e familiares da igreja. E no sábado o ensaio, às 19 horas, e domingo, 18 horas, culto em adoração ao nosso Deus. Vamos orar. Senhor, pedimos a Tua proteção agora, Senhor, nessa semana que se inicia, que a Tua graça esteja sobre cada membro, cada participante, cada pessoa relacionada ao Teu povo nesse lugar. Que o Teu Espírito Santo esteja trabalhando profundamente, Senhor, em cada coração, e que a Tua bênção esteja sobre o Teu povo, ó Deus. Pedimos a Tua proteção em todas as instâncias da vida, ó Deus. Que o Senhor esteja cuidando no trabalho, no estudo, no trajeto, em todas as coisas. A Tua mão, a Tua proteção se faça presente. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vós agora e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos.